Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Giro de Mercado e hoje, né, dia 10 de maio, sexta-feira, aquele famoso sextou que a galera adora, mas hoje a gente vai aqui olhar como foi o mercado ontem, né? Nós temos algumas questões, né, que envolvem lá tanto o afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos e nós tivemos aqui no Brasil, né, a nossa bolsa descolando do bom humor exterior devido aí àquele racha dentro do Comitê de Política Monetária. Mas a gente já vai falar sobre isso já já. Eu quero que você fique ligado aí. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar para você que está chegando agora, né? Meu nome é Vinícius Vilas Boas, sou assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e investidor desde 2007, né? Então, aqui nós vamos fazer um morning call com fatos e dados sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui não tem nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda, tá bom? São somente análise, né, e estudos que a gente vai colocar aqui para vocês, beleza? Então, antes de mais nada, se você já gostar do vídeo aí, já clica ali no like, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos para ver se mais alguém se interessa por esse conteúdo e também não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação para você não perder aí nenhum vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, vamos começar com o que aconteceu lá fora, né? Com um bom humor no exterior. Né? Ontem as bolsas norte-americanas fecharam em alta, né? Com uma perspectiva dos bancos centrais, né? Tanto nos Estados Unidos quanto lá na Europa e o BOE, né? Que a gente já tem ali o Reino Unido saindo da zona do euro, com essa perspectiva de relaxamento na política monetária, né? De corte da taxa de juros. O que impulsionou mais essa questão? Foi simplesmente os dados de pedido iniciais de seguro-desemprego, né? Conforme eu sempre venho falando com vocês. Toda quinta-feira sai o pedido iniciais de seguro-desemprego. Esse dado ele é importante porque a gente está olhando o mercado de trabalho. O Banco Central, o presidente do Banco Central norte-americano e os membros votantes do Fed, né, que fazem parte do FONC, que é equivalente ao nosso Copom aqui, eles sempre vêm mencionando que a taxa de juros não vai baixar enquanto o comitê, com unanimidade, tem a certeza e a segurança que a inflação está seguindo para o seu caminho de 2%. Um ponto que poderia mudar essa perspectiva seria uma queda brusca no mercado de trabalho. Então a gente viu o payroll, né, que a gente olha o desemprego norte-americano. A gente viu ele vindo acima do esperado, né? Então isso acabou trazendo um alívio para os ativos de risco e tendo aquela expectativa de que o Fed, o Federal Reserve, pode vir a cortar juros mais cedo, certo? E ontem nós tivemos os dados de pedido inicial de seguro-desemprego vindo também acima do esperado, né? Então nós tivemos ali subindo entre o dia 4 de maio e o dia 9 de maio, nós tivemos um aumento aí de 22 mil pedidos, né? Então, aumentou a quantidade de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Ou seja, se eu pedir auxílio-desemprego, perdeu o emprego, certo? Então, fechando ali em 231 mil, isso foi acima do esperado, que a gente estava na expectativa aí de 213 mil, beleza? Então, isso acabou trazendo um alívio para as bolsas, isso fez com que os treasuries tivessem uma arrefecida e aí acaba fomentando um pouco mais o apetite ao risco, certo? Nós tivemos também a fala da Mary Daly, né? A Mary Daly é a presidente do Fed de São Francisco. Ela mencionou que a taxa de juros ficaria alta por mais tempo, até com que o comitê tivesse essa expectativa, não, essa segurança que a inflação iria para a meta de 2%, tá? Mas ela falou que ainda tem um longo caminho pela frente, mas com o mercado de trabalho começando a demonstrar fraqueza, isso pode antecipar a queda de juros pelo Fed, beleza? Bom, falando ontem também, né, o petróleo acabou fechando em alta ontem, isso muito pelos dados de importação e exportação da China, né, que superaram ali as expectativas, ou seja, se a China começa a buscar mais petróleo, isso quer dizer que ela está produzindo mais, beleza? Precisa de mais energia, precisa de mais matéria-prima dos derivados ali de petróleo. Isso é um dado importante para o mundo porque a gente acabou arrefecendo muito essa questão do crescimento global porque a China estava fechada e a China é um grande propulsor ali, que é a fábrica do mundo
conforme eu venho falando para vocês, beleza? Então isso acabou impulsionando o petróleo e também os estoques de petróleo bruto, né? Lá nos Estados Unidos, petróleo bruto em Cushing, isso acaba mostrando que teve uma queda e os Estados Unidos precisa repor essa queda dos estoques de petróleo, beleza? Bom, vamos olhar aqui como é que está rapidamente a expectativa de abertura de hoje. S&P, Nasdaq e Dow Jones tendenciando uma abertura positiva agora na sessão europeia. Nós temos a Europa majoritariamente no campo positivo e bem positivo, ou seja, mostrando que está num risk-on. E Ásia e Oceania também fortemente positivo, né? Com um destaque aí para Hong Kong, como sempre, né? Hong Kong está sempre ali nos destaques do dia, com alta aí de 2,3%, né? Petrolão aí, petróleo está subindo, né? Está aí em alta, mantendo a sua alta que fechou ontem, batendo aí o Brent a 84 dólares e 28 cents e o WTI quase chegando ali nos 80 dólares, né? 79 dólares e 74 cents. Índice DX no 0 a 0 praticamente, 0,01% de alta, ou seja, está bem neutrão, bem tranquilo, bem misto, né? O dólar frente aos seus principais pares. Então a gente está vendo aí uma tranquilidade. Os treasuries e os bonds, né? Os treasuries americanos, os bonds alemães e japoneses também mostrando um rendimento negativo, já que o preço está subindo. Isso também favorece o risk-on, ou seja, lá fora a gente tem aí uma expectativa de risk-on, beleza? Os ativos de segurança tranquilos, né? E os ativos de risco ganhando um pouco mais de força. Vamos ver se o nosso Ibovão da Massa aqui vai acompanhar ou não. Né? Nós temos aí na semana nosso Ibovespa fechando com 0,25% de queda. No mês está em alta de 1,8% e no ano está ainda com a queda acumulada de 4,47%. Né? Nós fechamos ali em 128.188 pontos. Beleza? Bom, agora vamos olhar aqui como é que se deu o nosso Ibovespa, né? O Ibovespa ainda continua naquela lateralização, né? Por isso que eu ainda não tirei, o pessoal viu essa perninha aqui de alta, né? Então tava com aquela expectativa que ia bater na ponta alta do caixote, voltar para os 130 mil pontos. Só que na quarta-feira nós tivemos política monetária, né? Aonde ao invés de cortar 50 base points, que anteriormente o guidance, né, da última reunião falou que até maio teríamos um corte de 50 base points, né? Saindo de 10,75 para 10,25. Conforme foi chegando mais próximo, muita coisa aconteceu. Tivemos a tragédia, né, que ainda acontece lá no Sul, né, e entre outros fatores que envolvem a questão do fiscal, isso acabou tirando um pouco o pé, fazendo com que o atual presidente, né, do Banco Central ele fosse um pouco mais hawkish, né, e ao invés de cortar 50, cortando 25, beleza? Agora, o que aconteceu para descolar, Vini? Por que lá fora ficou bem positivo as bolsas e aqui no Brasil a gente não conseguiu acompanhar? Foi simplesmente por fator interno, tá? O fator interno que nós tivemos aqui foi simplesmente esse racha no Copom. A votação ficou em 5-4, né? Onde os 4 indicados pelo atual governo votaram para cortar 50 base points, ser mais dovish, né? Fazer mais afrouxamento monetário. E os 5 que não foram indicados por esse governo, agora inclusive o presidente Campos Neto, eles votaram para 25, sendo um pouco mais realista devido aos problemas que vêm acontecendo aqui no Brasil, tá? Em relação à responsabilidade fiscal, né? E também a questão da tragédia lá no Sul, que pode vir a impactar aí numa alta em questão da inflação. Então, dentro dessa nebulosidade, todo mundo, né, os investidores, acabaram que, por cautela, bateram o Ibovespa, né, fizeram com que as ações caíssem e assim a gente fechasse fora do ponto como foi lá fora, né, Estados Unidos e Europa. Bom, nós tivemos Banco do Brasil cedendo 4,37%, Itaúzão da Massa cedendo 3%, Bradescão cedendo 2,5%, BPAC fechando 4%, ou seja, setor financeiro afundando na bolsa ontem, tá?
Nós tivemos aqui materiais básicos e petróleo fechando num misto, mas sendo que petróleo, né, Petrobras acabou fechando em alta e Vale também fechando em alta, arrefecendo um pouco mais, né, dando um pouco mais de tranquilidade, amortecendo a queda do Ibovespa. Beleza? Setor financeiro, o que, que pode vir a acontecer, Vini? Por que, que o setor financeiro caiu? Né? Nós temos lá no sul essa queda, né? essa tragédia. Né? Tem um ponto, é esse ponto, tá? Que é simplesmente muitos financiamentos, né? Ninguém sabe o que pode acontecer até então, são muitas especulações, beleza? Então, nós temos ali, pensa pelo seguinte, o sul tem a parte de agro muito forte, né? Tem a parte de agro muito forte. Muitas cidades acabaram ficando embaixo d'água literalmente. Muitos carros se perderam. Esses carros foram financiados, algumas casas foram financiadas. Nós tivemos também ali seguros que podem vir a ser acionados. Enfim, tem uma série, as máquinas também que foram financiadas. Então ficam muitas especulações que pode levar com que os bancos venham a sofrer com isso, tá? Mas isso seria, se acontecesse, isso seria momentâneo, não seria permanente, tá? Não seria permanente. Vai ter socorro? Vai ter socorro. Mas se tiver socorro por parte do governo e ele não levar em consideração a LDO, né, e gastar mais do que deveria, e o PIB, né, vir a ser enfraquecido devido à participação do Rio Grande do Sul, né, do agro, né, do Sul, dentro da nossa balança comercial e, consequentemente, dentro do PIB, isso pode fazer com que o PIB venha mais baixo, a despesa subindo, isso faria a nossa dívida PIB ficar desbalanceada e a gente vir a perder investment grade, ou então vir a ter um aumento de inflação e assim o Banco Central ter que subir juros novamente. Aí começa a pressionar um pouco mais os bancos, tá? Pode vir a pressionar um pouco mais os bancos, porque juros altos para o banco é ruim. O banco precisa vender crédito, tá? O banco precisa vender crédito. Se o juro está alto, menos pessoas, né, vão ter acesso ao crédito. Mesma coisa agora com os financiamentos e toda a parte de crediário que foi aberta no Sul. Se, como foi perdoado muitas ações extrajudiciais em relação à execução, né, dos devedores que moram no Sul, devido à tragédia, obviamente, isso afeta o balanço dos bancos. O quanto vai afetar, ninguém sabe. Por isso que é muita especulação. E o bom é a gente sempre caminhar com fatos e dados. O fato é, o Banco do Brasil apresentou o seu balanço, veio um balanço bom. Itaúzão apresentou o seu balanço, também foi um outro balanço muito bom. Né? Santander teve também o seu balanço, veio apresentando também um balanço bem tranquilo. Então, assim, frente ao que nós tivemos de resultado no primeiro trimestre, os bancos vêm caminhando bem. Agora, a preocupação está no próximo trimestre, tá? Então, para você do longo prazo, o setor financeiro pode se tornar aí uma excelente oportunidade para compra, tá? Bom, doleta, mas isso, obviamente, analise o seu perfil de investidor, analise os fundamentos e cuidado com a exposição elevada em cima de cada setor, beleza? Bom, olhando aqui nossa doleta, o dólar acabou subindo 1%, né? Porque a nossa bolsa também acabou caindo ali na casa de 1%, o dólar subiu aí na casa de 1%, mas isso não quer dizer que a cada 1 ponto de dólar é 1 ponto de índice que vai para cima ou para baixo. Não é isso, tá? Foi mera coincidência. Bom, o que afetou aqui a doleta? O que afetou a doleta foi simplesmente a questão fiscal aqui no Brasil, beleza? Então, esse impasse, esse racha, a preocupação dos investidores é o seguinte: para 2025, nós podemos ter um Banco Central mais dovish, baixando taxa de juros, sem olhar efetivamente para os resultados, tá? Sem ser muito técnico. Essa é a preocupação do mercado. Isso fez com que o prêmio de risco para o Brasil aumentasse, né? Então, nós tivemos aí uma saída de capital, né? Obviamente, a galera dolariza um pouco mais, busca mais segurança, vai para os mercados internacional, até porque agora está mais fácil ainda você dolarizar os seus investimentos. Aqui na XP, por exemplo, no nosso escritório, a gente também já temos alguns clientes que fazem ali a sua internacionalização
dos seus investimentos e estão investindo diretamente na XP Global, né, na XP Internacional, que aí abre a conta global e a gente faz seus investimentos lá fora. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente vende real e compra dólar, porque a gente tem que fazer a realização do câmbio, né? Para poder emitir o dólar lá para fora. Beleza? Então isso acaba tendo uma demanda maior de dólar pelo esse impasse todo interno, fazendo com que o dólar ganhasse um pouco mais de força e voltasse ali para próximo aos 5,15, tá? Agora, Vini, o que pode acontecer? Podemos ter o dólar novamente aos 5,30? Podemos. O dólar vai é uma outra questão, tá? Hoje nós temos um risk-on, temos que acompanhar tudo que está relacionado ao fiscal para ver se vai ter uma tranquilizada, né? Dar uma tranquilizada na galera ou não, tá? Mas a dolarização de patrimônio hoje, de investimentos, está muito mais fácil e muito mais simples do que vocês pensam, tá? Muita gente acha, ah, não vou mandar lá para fora porque eu mal sei lidar com os investimentos aqui. É por isso que nós temos os assessores de investimentos para poder auxiliar vocês a fazer a coisa certa dentro de uma composição de carteira geral, tá? Porque quando a gente faz os investimentos lá fora, a gente não olha só a carteira lá fora e a carteira aqui dentro. Tem que juntar as duas carteiras e a sua exposição na sua estratégia vai ter a estratégia nacional, a estratégia internacional e dentro disso você vai ter um grande fundo multimercado, né? Vamos botar assim, tá? Montar sua carteira como um grande fundo multimercado. E é dessa forma que a gente trabalha aqui na Cashwise, beleza? Bom, fechei meu calendário. Vamos botar o calendário novamente aqui para vocês. Mês atual. Deixa eu só ver os países. Pronto. Vamos para hoje. Hoje nós tivemos crescimento anual do PIB lá do Reino Unido, ou seja, veio acima do anterior e acima da previsão, 0,2%, né? A previsão é 0,1%, e o anterior teve uma queda de 0,2%. O PIB mensal subiu 0,4%, também veio acima do anterior e da expectativa, e o crescimento trimestral também veio acima do anterior e acima das expectativas. Então, nós vemos lá Reino Unido subindo, a gente acaba acompanhando a Europa toda em alta, isso está bem positivo. O que nós temos hoje? Hoje nós temos o nosso famoso IPCA, tá? Que é a nossa inflação, é o CPI lá de fora, beleza? Então a gente vai ver como é que está a nossa inflação. O anterior, nós temos aí 3,93, né? Olhando o anual. E nós temos aqui uma previsão de 3,7, beleza? No mensal, o anterior, né, nós tivemos uma subida de 0,16 e a expectativa do mercado é que venha a 0,4%, beleza? Então vamos acompanhar. Se a leitura vier mais fraca, vamos botar assim, o IPCA, a inflação, ela crescer menos do que está na expectativa, nós podemos ter sim uma bolsa corrigindo para cima, como ontem veio para baixo, hoje ganhar um pouco mais de força, tá? Por quê? E menos inflação, se o Banco Central cortar mais juros e lá fora com a expectativa de corte de juros, isso abre espaço para a gente cortar mais ainda os juros, tá? Para o Banco Central ser um pouco mais dovish. Então, um Banco Central dovish em 2025 não seria o problema, tá? Porque a nossa inflação estaria caindo, certo? Agora, se a inflação estiver subindo, aí a gente pode ter sim mais volatilidade dentro da bolsa, tá? Mas lembre-se que volatilidade é positivo para quem opera no longo prazo, até porque você tem oportunidades de comprar bons ativos com preços mais baratos. Essa é a questão, tá? Disciplina e paciência. Disciplina para seguir o seu plano e paciência para deixar o tempo fazer o papel dele, que é passar. Beleza? Temos a Michelle Buma, mais uma Fed Buma, que vai falar também 10 horas da manhã. Confiança do consumidor de Michigan, né? Isso também tende a fazer preço no mercado, sai às 11 da manhã. Tem o discurso do Gusbert, né? Deixa eu falar assim. Tem o discurso dele a 1h45 e o Bar também volta a falar ali, né? Às 2h30 da tarde, beleza? Então tem mais 3 Fed Boys, né? E Fed Women que vão falar.
E nós temos também situação orçamental lá nos Estados Unidos, mensal. Lembrando que os Estados Unidos também tem um problema fiscal, tá? Não é somente aqui no Brasil. E depois nós temos o CPI lá da China, que a gente tem que ver aqui como é que está a inflação chinesa. A expectativa anterior foi 0,1, a expectativa é que venha 0,3, beleza? Aí isso aqui só tem reflexo na segunda-feira, basicamente. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Para a galera do longo prazo, tem muitas oportunidades na bolsa. Não deixe de falar com seus assessores de investimentos e quem cuida dos seus investimentos, certo? Porque muita gente acaba não querendo conversar com os assessores, tá? Tem assessores e assessores. Vou falar por mim e pelos meus amigos e sócios da Cashwise. Aqui, nosso modelo de assessoria é um modelo de assessoria mais ativa, aonde a gente monta uma estratégia de investimentos e transforma a sua carteira totalmente voltada para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, beleza? Então, forte abraço, pessoal, um excelente final de semana e até segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!